Bom dia, gente. Hoje vamos falar assim sobre aquela história de Deus do poupa alguém, se Deus existe. E a ideia para este vídeo surgiu de uma conversa que uma vez eu tive com minha mãe, né? Eu falando assim sobre umas coisas que eu não tinha conseguido, aí ela dizendo: Atenéia, será que isso não é Deus lhe poupando, não? Para que você não sofra? Que os crentes gostam muito de falar nessa história, né? Bom dia. Ah, Deus lhe deu um livramento, Deus lhe poupou. Isso é Deus lhe poupando, Deus lhe deu o livramento. Bom dia. Aí vamos fazer uma pergunta. Aí, digamos que você escapa de um grande perigo. Aí você pode dizer que Deus lhe poupou? Aí você acha que foi Deus que lhe poupou? Porque vejamos quantas crianças, neste exato momento, devem estar sendo abusadas por aqueles que deveriam protegê-las. Quantas pessoas não devem estar sendo assassinadas nesse momento? Deus as está poupando. Isso de você achar que Deus lhe poupa, enquanto tantas outras pessoas passam por acidentes, ou são assassinadas, ou são abusadas, maltratadas. Não é você se dar demasiada importância? Não é você se achar muito especial? Bom dia! Não é você se achar muito especial? Por que Deus poupa você e não poupa tantas outras pessoas? Parece justo isso, que Deus não poupe tantas crianças, algumas até são bebês de serem abusadas? O que é que a gente pode pensar? Eu me lembro de uma tentativa de assalto que eu sofri uma vez, que minha mãe me disse que Deus tinha me dado um livramento. Mas enquanto os pais de família chegam, dão o que os bandidos querem e os bandidos matam por gosto? Cadê que Deus deu o livramento? Cadê que Deus deu o livramento a tantas pessoas? Eu ainda lembro do caso de um menino que eu li numa revista, que ele morreu arrastado morreu arrastado. Cadê que Deus deu livramento a esse menino? Ele só tinha 6 anos. Ou então a uma dentista, uma Magali Moutinho, ela vivia só para o trabalho. Aí 3 bandidos invadiram o consultório dela e a mataram queimada porque ela só tinha R$ 30 na conta do banco. Cadê que Deus deu o livramento a essa mulher que só vivia para o trabalho, não fazia mal a ninguém? Bom dia, hein? Cadê que Deus deu o livramento a ela? Se Deus existe, Deus poupa quem? Quer dizer, então, que ele faz acepção de pessoas? Diz, eu vou poupar fulano e não vou poupar cicrano? Bom dia. Eu vou poupar, Deus poupa fulano e não poupa cicrano? Que Deus é esse que faz acepção de pessoas? É um Deus de amor? Que há um Luiz Henrique, né, do canal Religião versus Realidade, ele diz, se esse Deus existe, ele não é de nada. Bom dia. Ele não é de nada. Ele poupa quem? Por exemplo, quem é que aqui já não ouviu o caso de maluco, lá nos Estados Unidos, que entrou em igreja, em escola e saiu atirando? Cadê que Deus poupou a vida de crianças inocentes que só queriam viver? Ou então Deus poupou o povo que estava na igreja para adorá-lo? Hein? Cadê que Deus poupa? Aí quantas vezes você chega, você escapa de um perigo e você diz, ai, foi Deus que me livrou. Aí quanta gente não passa, não chega, não sofre acidente, perde as 2 pernas, ou então perde o uso das pernas, ou então fica paralisado da cintura para baixo, ou então criança que é abusada, gente que é sequestrada, mantida em cárcere privado, crianças que são espancadas e abusadas pelos pais que deveriam cuidar delas. Deixa eu ver aqui.
Uhum. Como diz aqui, Beverly Hills, só em saber que tem crianças sendo estupradas, abusadas e mortas já faz desse Deus um ser para não ser seguido ou adorado. Pois aí, que Deus é esse? E ainda a gente que diz tudo, que Deus não quer, isso não é culpa de Deus, mas muita gente, né? Uma senhora que é testemunha de Jeová me disse: isso não é culpa de Deus, isso é por causa da maldade, é porque Adão e Eva desobedeceram a Deus, aí por isso existe a maldade no mundo. Deus não criou o mundo para que houvesse maldade nele. Mas o ser humano desobedeceu a Deus, quis ser mais do que Deus, aí por isso hoje existe maldade no mundo. É. José Augusto, ontem os homens bombas entraram numa mesquita, se explodiram e morreram 45 pessoas. Cadê Deus? Fernanda Souza. Minha prima crente disse que Deus tem um propósito para todo mundo, mas que propósito tem uma criança morrer com câncer aos 2 anos de idade? Aí eu dei uma vez uma mulher católica me disse, olha, se tranquilize, Ateneia, porque Deus tem um propósito para tudo. Eu disse para ela, e com que propósito uma criança de 5 anos é abusada? Mas aí ela disse, mas isso não tem nada a ver com Deus, isso é porque existe gente ruim no mundo. Veja como as pessoas entram em contradição quando tentam defender Deus. E quanto à questão de existir maldade, doença, velhice e morte no nosso mundo, por que nós teríamos desobedecido a Deus? Deus não poderia ter recriado o mundo, já que ele é onipotente? E por que Deus deixou a árvore da ciência do bem e do mal no jardim do Éden, e levando em consideração que ele é onisciente, sabendo que Adão e Eva não resistiriam à tentação e iriam comer do fruto? Isso não quer dizer que Deus assumiu o risco de produzir o resultado que vemos hoje, que é um mundo cheio de maldade e de coisas ruins? Bom dia. Alexander Mazuco, bom dia. Quem Deus poupa? Deus não poupa ninguém. Olha, todo mundo sofre. Esse mundo é cheio de sofrimento. Todo mundo sofre. Bom dia. Uhum. Ateu Ravel, bom dia. Todo mundo sofre. Nenhuma pessoa está livre de sofrer um acidente, de ser assassinada, de ser assaltada, de sofrer, digamos, um acidente natural. Aí, quanto a essa questão, assim, que uma vez o filósofo Sam Harris, ele falou, não foi? Assim, imagina um tsunami num daqueles países como a Indonésia, né? Um tsunami, assim, em que... E quantas crianças não morrem? São arrancadas dos braços dos seus pais. Ou então em tragédias como o furacão Katrina. Aí, digamos assim, pessoas perdem seus familiares. E digamos, e muitas dessas pessoas acreditam em Deus, oram para esse Deus para que salve seus parentes. Mas um pouco mais Deus, muita gente chega e perde a família inteira nessas tragédias. Uhum. Até o Ravel, nós estamos perdidos nas mãos desses conservadores. Até a homofobia voltou a crescer. Aí, digamos, aí uma pessoa, digamos, perde marido, perde filho, perde esposa, perde pai, mãe. Aí, qual é a justificativa? A gente não entende os propósitos de Deus. Alguns, os espíritas ou quem acredita em reencarnação vai dizer que isso é um karma ruim, né? E é isso que faz com que hoje eu tenha nojo do espiritismo ou do espiritismo, porque quem é adepto do espiritismo, assim, os espíritas, eles fazem caridade, mas ao mesmo tempo dão a entender que tragédias como Brumadinho, o furacão Katrina ou desastres de avião, eles fazem caridade, vão ajudar essas pessoas, mas ao mesmo tempo eles dão a entender que essas pessoas passaram por isso
por causa de um karma ruim. Você imagina, né? Tanta gente com um karma tão ruim ao mesmo tempo no mesmo lugar, para sofrer a mesma tragédia. Como enchente, como uma nevasca, como tempestade de gelo, onda de calor. Aí tanta gente com o mesmo karma ruim, ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso faz sentido? Viva a ciência e a razão. Eu sei que ser Deus é confortável porque nada faz para acabar com o sofrimento. Quando ocorre uma tragédia desse tipo, a gente não pode contestar Deus. A gente diz, Deus sabe o que faz. Agora, uma pessoa se salva e diz, ai, Deus me salvou. Eu ainda me lembro de uma mulher que disse assim, não se revolte com Deus porque Deus levou sua mãe. Pensem como Deus é maravilhoso. Anos atrás ele salvou a minha de um câncer. Mas aí eu só posso concluir que Deus faz acepção de pessoas. Porque Deus levou a minha mãe e curou a dela? Aliás, porque Deus chega e deixa que... E por que tantas pessoas desenvolvem doenças degenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica ou a esclerose múltipla, que atingiu a atriz Cláudia Rodrigues? Hein? Porque Deus acha que tanta gente pode viver feliz, saudável, enquanto outras pessoas têm que desenvolver doenças degenerativas como a esclerose múltipla. Não é verdade? Por que Deus faz com que algumas crianças nasçam em lares onde elas serão felizes, amadas e protegidas, e outras vão ser abusadas? Ser antinatalista deveria ser obrigação, não uma escolha, pois já está mais que comprovado que a vida humana nessa realidade em que vivemos é um erro. Né? Mas se todo mundo fosse antinatalista, então um dia a raça humana irá se extinguir. Viva a ciência e a razão. Deus não levou só minha mãe, mas meu pai juntos. Por isso sei que divindade não existe. Cadê, né? Eu ainda penso assim, né? Quanta gente assim, por exemplo, né, que quando houve, né, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, o Círio de Nazaré, quanta gente não foi, com certeza, curada, foi agradecer porque se curou de Covid. Mas essas pessoas que chegam e vão agradecer a Nossa Senhora Aparecida, a Santa Rita de Cássia, a Jesus, a Deus, porque foram curadas da Covid, não consideram que já temos mais de 600 mil mortes por Covid. Porque Deus poupou a mim, olha, eu tive Covid, mas foi leve. Aí eu vou agradecer a Deus porque eu tive Covid e me curei, enquanto outras pessoas chegaram e morreram? Estamos cheios de órfãos da Covid. Filhos que muitos pais morreram e não vão ver seus filhos crescerem, porque morreram de Covid. Até o Ravel. A esquerda hegeliana já falava sobre aborto no século XIX. Nós nunca estivemos sozinhos em nossas lutas, nunca estivemos sozinhos. Portanto, assim, o assunto de hoje é curto, né? A gente só pode considerar, se Deus existe, ele não poupa ninguém. A gente não pode contar com ele para poupar a gente. Faz sentido, assim, Deus poupar você de sofrimento e deixar outras pessoas sofrendo? Por que Deus poupa uns e não a outros? João Luiz Costa de Souza. Se existisse fé, o crente andaria nos 4 cantos do planeta curando os enfermos, para cumprir
e colocando em prática o que está escrito em Mateus 10,8. É verdade, porque está escrito na Bíblia que o Jesus disse aos discípulos dele: vocês farão obras ainda maiores do que as minhas. E hoje, a gente vê gente andando sobre as águas, vê gente multiplicando alimentos, vê gente curando enfermos, curando chagas. Não. A gente não vê nada disso. O que a vida prova é que são as pessoas que ajudam outras pessoas. E uma vez uma crente ficou escandalizada comigo, porque eu disse a ela, quando eu estava em situações ruins, ou fui eu ou foram outras pessoas que me ajudaram. Ela disse: mas mulher, como é que você pode contar com um homem que é mau? Mas é o homem que é mau que ajuda as outras pessoas, não Deus. Veja quanta gente passando fome. Quem é que ajuda? Outras pessoas. Quem esteve na linha de frente contra a Covid esse tempo todinho? Pessoas. Uhum. Beverly Hills. Eles devem aumentar as cadeias e os cemitérios para caber o tanto de gente que não presta e que só está aqui para ferir e causar dores em pessoas inocentes. Portanto, aqui, deixa eu ver. Isso é verdade. Médicos curam mais que todas as religiões juntas, isso é um fato. Se você está numa pior, quem lhe ajuda é uma pessoa, outra pessoa. Porque na prática eu nunca senti Deus me ajudar em nada. Quem me ajudou quando eu sofri a tentativa de assalto foram outras pessoas. E minha mãe ainda disse: está vendo, Atené? Isso foi um livramento que Deus lhe deu. Mas olha, no Brasil do jeito que está, ninguém está livre de ser assaltado, né? Alexander Mazuco. Atené, você já assistiu a série Round 6? Assisti. Até o Ravel. Qualquer pessoa cura mais do que todas as religiões juntas. Portanto, agora eu termino o vídeo. Bom dia a todos.